Continuando a nossa aula sobre o direito à liberdade individual, eu agora vou começar tratando do direito de toda pessoa só ser preso nas condições indicadas pelas constituições e pelas leis dos estados, que é uma previsão tanto da Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 7º, número 2, como do artigo 5º, 61 da Constituição. Isso significa dizer que se houver uma previsão específica da forma de que a pessoa deve ser presa ou do lugar que a pessoa deve ser presa, isso tem que ser respeitado. Claro que isso é casuístico, mas eu posso aqui afirmar, por exemplo, eu vou dar apenas esse exemplo para deixar bastante claro e que a gente possa passar à frente, que as mulheres têm o direito de serem presas em presídios ou estabelecimentos prisionais, em caso de custódia específicos para as suas próprias condições. Tá? Isso no Brasil é bastante desrespeitado quando existe, mas quando existe, na verdade, são estabelecimentos adaptados, estabelecimentos masculinos adaptados para as mulheres, o que desobedece os comandos tanto da Constituição como das leis infraconstitucionais. Mas essa é uma previsão de direito importante e rigorosamente fundamental. A segunda questão aqui é um pequeno embate entre a previsão da Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos. É que a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 66, prevê que todas as pessoas presas têm o direito de terem a sua prisão imediatamente comunicada ao juiz competente, informando a pessoa e o local em que se encontram. É, esse, esse direito, né, ele, sem dúvida, ele é um direito, mas ele é um direito que garante menos do que a Convenção Americana de Direitos Humanos, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais do que garantir a comunicação da pessoa, da prisão de uma pessoa, ela garante o direito dela ser conduzida sem demora à presença de uma autoridade autorizada a exercer funções judiciais, que no Brasil é o juiz, lá no artigo 7º, número 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não obstante a Convenção tenha entrado em vigor em 1992, como eu já falei algumas vezes pelo Decreto 672, a, foi só em 2014 que o Supremo terminou por reconhecer que esse direito deveria ser cumprido a despeito da previsão constitucional garantir apenas a comunicação. E, portanto, o Supremo estabeleceu a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia, tá? A partir de metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, todos os tribunais, sejam eles estaduais ou federais, tiveram que garantir a realização da audiência de custódia até o fim do ano de 2015. E, de fato, o fizeram. Outra questão bastante relevante quanto à audiência de custódia é que, como não havia lei regulamentando a audiência de custódia, cada estado, melhor, cada tribunal regulamentou a sua audiência de custódia. Portanto, eu não tenho aqui como falar de cada tribunal, mas é possível que lá na página do Conselho Nacional de Justiça vocês encontrem algumas importantes informações e eu recomendo bastante que vocês procurem essa página. Lá vocês podem verificar que existe uma área dedicada à audiência de custódia, em que o CNJ apresenta todos os documentos de cada tribunal regulamentando a audiência de custódia. Acessem esses documentos. Também lá na página do CNJ, vocês vão encontrar um mapa com alguns números, com algumas estatísticas, mas eu já de antemão aviso, essas estatísticas estão bastante desatualizadas, porque os sistemas de registro
das audiências de custódia dos estados, eles não necessariamente se comunicam com o sistema estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça e, por conta disso, esses levantamentos não têm uma apuração com uma metodologia, digamos assim, fidedigna. Hoje, a audiência de custódia já, digamos, já foi regulamentada pela última reforma, né, que começa com o projeto de lei anticrime, enfim, um projeto com um nome um tanto questionável, mas que no decorrer da sua tramitação legislativa terminou por introduzir algumas importantes previsões, entre elas a audiência de custódia no próprio Código de Processo Penal. Porém, há uma previsão de que a prisão se torne ilegal se a audiência de custódia não for realizada no prazo determinado, só que essa e apenas essa previsão foi suspensa por liminar enfim, proferida pelo ministro Luiz Fux. Mas, de uma forma geral, a regulamentação, ainda que superficial, da audiência de custódia consta do Código de Processo Penal, o que é importante porque estabelece uma uniformização, ainda que mínima, para sua realização. Trata-se de um direito fundamental. O preso, qualquer pessoa presa, uma vez presa, ela tem o direito de ser conduzida à presença de um juiz. E esse juiz, ele de contato com a pessoa presa, em contato com a pessoa presa, ele precisa tomar uma decisão sobre libertá-la, seja porque a prisão é ilegal e aí cabe relaxamento. Não se preocupe com essas nomenclaturas que uma aula posterior sobre prisão vai esclarecer, ou se ele entender que a prisão é desnecessária, ele vai conceder liberdade provisória, ou caso ele entenda que é efetivamente necessária a manutenção da prisão, ele decretará a prisão preventiva, e é esse o ponto que eu gostaria de deixar claro: o juiz não pode jamais manter a prisão em flagrante, ele só pode decretar a prisão preventiva, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, caso estejam presentes todos os casos de admissibilidade e todos os requisitos para decretação, e desde que o Ministério Público tenha pedido ou que o delegado de polícia tenha representado pela prisão preventiva e, nesse caso, que o Ministério Público tenha opinado concordando. Ou seja, o juiz não pode fazer de ofício. Eu vou terminar aqui, portanto, a nossa terceira parte.